Hoje nós temos o assunto que é sobre vacina. Nós temos a participação da doutora Lilian. A doutora Lilian também já está conosco aqui via Skype. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado aí por ter aceito o convite de participar aqui do Giro da Manhã, doutora. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar aqui com vocês hoje, nessa manhã, e o assunto totalmente pertinente ao momento que a gente está vivendo, né? Exatamente. Bom, Vanessa Dainese é que vai conduzir a entrevista com a doutora. Caso surja alguma dúvida ou perguntas de internautas, telespectadores, eu faço aqui também. Lembrando que você que está nos assistindo, faça sua pergunta, mande suas dúvidas para que nós possamos ter aqui com a doutora, tá bom? Lembrando que para você participar ativamente aqui da nossa programação, você que está assistindo pelas plataformas digitais, é importante que você assista pela página do Giro SA no Facebook. Vai lá no campo de pesquisa, Jornal Giro SA, manda pra gente curte a nossa página, né? Assista e manda os seus comentários para que nós possamos aqui colocar no ar para você. Tá joia? Vamos lá, Vanessa? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero mais uma vez, né, a gente agradecer a participação da doutora Lilian. Por uma vacina aí de resultado, né, eficaz contra o novo coronavírus, né, a Covid-19. Mas antes de abordar um pouquinho esse assunto da vacina, vamos aproveitar que a gente está com a doutora, que é médica pediatra, e a gente está queria falar também um pouquinho sobre a questão da saúde das crianças. A gente sabe que muito se falou no começo que as crianças eram os vetores, né, para levar o vírus aos mais idosos, pediram aí o afastamento das crianças, muitas vezes de pessoas mais idosas, mas a gente sabe que também é preciso ter uma série de cuidados com a saúde da criança nesse momento, né? Então, eu queria que a senhora começasse para a gente dando algumas dicas para as mães que estão assistindo ao nosso programa sobre os cuidados que elas devem ter nesse momento onde as crianças estão mais tempo em casa devido às escolas estarem fechadas. Quais cuidados que elas devem ter com a saúde da criança neste momento? Aí depois a gente entra no tema da vacina. Ah, excelente. Olha, você sabe que foi até tema de uma outra pauta de uma entrevista recente. A gente, às vezes, não se dá conta, mas o uso do álcool gel, que é importantíssimo, a lavagem de mãos nesse momento, a gente tem que cuidar também, tendo em vista que as crianças estão dentro de casa, tem que tomar cuidado onde esses produtos estão sendo armazenados. Porque a Anvisa divulgou na última semana que houve um crescimento em relação a 2019 no número de intoxicação por produtos de limpeza. Então, esse é um cuidado que as pessoas às vezes não estão se atentando, mas as crianças podem ingerir, beber, né, ou mesmo até a parte inalatória dos produtos de limpeza. Então, ingestão do álcool 70, do álcool gel, ingestão de outros produtos como o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. Então, isso é um cuidado muito pertinente para a gente divulgar agora, que as pessoas não estão se atentando, que é a intoxicação. Sabe, é com a lavagem das mãos das crianças, o uso do álcool gel nas crianças maiores, né? E realmente ficar em casa, quem pode, quem não precisa sair para trabalhar, acho que isso é um detalhe muito importante. Quem precisa sair, claro, tem que sair com o uso das máscaras, e quem pode ficar em casa, que fique em casa. Não levem as crianças para supermercados, para açougue. Infelizmente, a gente tem visto
alguns pais levando crianças como se fosse um passeio aos supermercados. Então, que não levem. As crianças devem ficar em casa, porque neste momento, o que nós não podemos ter são crianças doentes com outras doenças e que precisam ir aos hospitais. Nós não podemos ter uma falência no sistema de saúde. O sistema de saúde deve ficar agora quase que único e exclusivamente para os atendimentos da Covid-19. Então, as crianças não devem sair de casa para que não peguem outras doenças e a vacinação estar em dia. A Sociedade Brasileira de Imunização tem deixado bem claro que é para ficar em casa, mas que os pais saiam sim, se for para atualizar a caderneta de vacinação. Se tem uma coisa que funciona muito bem na saúde brasileira, é o sistema de vacinação. Então, o SUS, os postos de saúde estão muito bem preparados para receber as crianças para a atualização das cadernetas de vacina, as clínicas privadas também, toda a equipe de enfermagem, equipe médica, está muito preparada para receber os pais, as crianças e os adolescentes para deixar a carteira de vacinação em dia. Porque as crianças sendo vacinadas, nós vamos diminuir que as crianças tenham outras doenças e que precisem ir aos hospitais, e assim a gente diminui o número de pacientes nos hospitais que não sejam pela Covid-19. Então, entrando um pouquinho nessa questão da vacina, doutora, depois desse seu esclarecimento, a gente ouve muito falar sobre os efeitos colaterais que, às vezes, ao tomar a vacina, a gente pode ter. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente se isso é um mito ou é verdade. A gente pode tomar a vacina e ter algum efeito? Ou como as pessoas acabam falando, a gente está ainda num período ainda da vacinação da gripe. Se eu tomar a vacina da gripe, eu vou ficar gripado? Ela me causa gripe ou eu já estava com alguma gripe ali armazenada prestes a sair? Bom, em relação à vacina da gripe, é um mito que a pessoa que toma a vacina vai ficar gripada. Isso é mito. Não existe essa possibilidade. A vacina da gripe, ela é feita por um vírus inativado. Então, é um vírus morto. Não existe, vamos falar no termo mais popular possível, mais acessível a quem está assistindo. É um vírus morto. Não existe a possibilidade dele sobreviver, entendeu? E causar a doença. Qualquer vacina pode ter reação adversa. Está lá, está na bula, existe a possibilidade de dar febre, dor local, alguma indisposição, isso qualquer vacina. Porém, isso não quer dizer que as pessoas terão a reação adversa. Quanto maior o N, o número de pessoas vacinadas, maior a chance, obviamente. Mas é muito pequeno o número de pessoas que vão ter a reação adversa. Agora, ter a gripe porque tomou a vacina, isso não é uma verdade. A pessoa já estava, provavelmente, com o vírus incubado e ia, de qualquer forma, desenvolver nos próximos 15 a 20 dias a doença. Ou nos 15 a 20 dias após ela ter tomado a vacina, ela entrou em contato com alguém que estava com o vírus e desenvolveu a gripe, porque toda vacina tem um tempo para imunizar a pessoa, que a gente fala que é de 15 a 21 dias. Então, nesse tempo, se ela entra em contato com alguém que estava disseminando o vírus através da orofaringe, das gotículas de saliva, ela também pode desenvolver a doença. Mas não que a vacina causou a doença, isso é mito. Agora, que toda vacina pode dar uma reação adversa, que normalmente são febre, dor local, vermelhidão local, um pouco de indisposição, toda vacina pode dar, não quer dizer que vá dar. E o que nós observamos é que muito pouca pessoa, criança, adolescente ou idoso tem a reação adversa.
Sim. Doutora, essa é uma dúvida até minha, porque por um período eu sempre ficava resfriada, né? E a gente sempre ouve as pessoas dizendo, se eu tô gripado, não posso tomar a vacina. Existe essa prescrição? Se você está passando por alguns sintomas de gripe, é melhor evitar e esperar se recuperar para depois tomar a vacina? Ou você pode tomar e ficar imunizado da mesma forma? Pode tomar a vacina. O que é gripe? A gripe é causada pelo vírus influenza e ela tem febre. Na gripe sempre você tem febre. Então a contraindicação é ter tido febre nas últimas 24 horas. Neste caso, não pode tomar a vacina. Essa é uma contraindicação para qualquer vacina. Agora, estar resfriado, no resfriado não tem febre. Estar resfriado pode sim tomar a vacina. Única contraindicação para se tomar a vacina de gripe ou outras vacinas. Ter tido febre nas últimas 24 horas ou ter alergia comprovada a algum dos componentes daquela vacina. Eu já ouvi, doutora, dizer isso, eu também quero saber se é mito ou verdade, no caso específico da vacina da gripe, que a pessoa que tem algum tipo de alergia a ovo não pode tomar. Isso é verdade? Ou é só para essa vacina ou para outras também? A vacina da gripe, a vacina do sarampo e a vacina da febre amarela tem na sua composição clara de ovo. Então, se a pessoa tem alergia comprovada a uma proteína específica da clara de ovo que tenha desencadeado um quadro de alergia importante, que realmente tenha sido comprovada, essa pessoa tem contraindicação a se tomar, sim, a vacina de gripe. Mas é aquela coisa, ela pode tomar, se a equipe estiver informada, estiver aguardando aquele paciente, estiver com drogas ali antialérgicas ou drogas de reanimação, pode se tomar. Tem que ser uma reação anafilática importante, realmente comprovada, que tenha tido um quadro importante com edema de glote, aí está contraindicado, ou ela pode tomar dentro de uma clínica que tenha toda a aparelhagem ou dentro de um hospital, que se ela tiver uma reação desse tipo, a equipe já está informada e pode intervir ali. Num caso, por exemplo, como esse que nós estamos vivendo, que a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Imunologia orientou que todas as pessoas se vacinem contra a gripe, porque além de estar imunizado contra a gripe, que tem os sintomas muito semelhantes da Covid-19, que pode ajudar o médico no diagnóstico, ela ainda diminui que as pessoas vão até os hospitais com quadro de gripe, e aí também diminui o número de pacientes atendidos nos hospitais, deixando assim os hospitais para os atendimentos da Covid-19. Doutora, a gente sabe que no Brasil, eu não sei se em outros países do mundo são iguais, mas a gente sabe que tem um grupo ainda muito resistente ao uso da vacina, que acha que dá muitos efeitos colaterais e não indica, né? Eu queria fazer duas perguntas em uma, né? A primeira é, para essas doenças que não são tão severas, essa questão de não tomar a vacina, ela funciona? Eu posso abrir mão de tomar a vacina ou o indicado é tomar, né, para as doenças não tão graves? E no caso das crianças, se os pais podem ser responsabilizados de alguma forma por não vacinarem os seus filhos? Importantíssima a sua pergunta. Nunca se deve deixar de vacinar em nenhum tipo de doença que exista vacina para isso. Hoje nós estamos vivendo uma situação mundial por falta de uma vacina. Eu acho que está aí a resposta, né? Por falta de uma vacina, nós vivemos uma pandemia onde o mundo está em crise, as pessoas estão morrendo pela doença e morrendo de fome por não poder trabalhar. Então, a gente vive uma situação
ser muitas pessoas que vão deixar vacina disponível para outras. O sarampo está aí de volta, matando muita gente. Era uma doença onde o Brasil tinha um selo de país com erradicação do sarampo, e o sarampo voltou por causa do movimento anti-vacina. É um mito que o sarampo causa autismo, está comprovado, não existe isso não existe, foi daí que começou, e o sarampo voltou com tudo, e o sarampo mata. O sarampo, ele é transmissível mais do que a Covid-19, e está aí também. E as pessoas, infelizmente, não estão saindo nem para se vacinar contra o sarampo, com medo de pegar a Covid-19. Os pais são responsáveis, sim, já existe uma lei, os pais vão ser responsabilizados, os pais podem até ser presos e até perder guarda de filho se não vacinarem as crianças. Então, todas as crianças devem ser vacinadas pelas doenças que existem vacina, sim. Doutora, eu descobri no ano passado que existe uma vacina para a pneumonia. Eu não sabia. Foi fazendo uma matéria para o Giro no período do inverno, a gente falando do aumento, né, das doenças respiratórias no inverno, que eu acabei descobrindo sobre essa vacina. Ela é recomendável para todas as pessoas? Ela é fornecida no SUS ou para todo mundo ou só para uma parcela das pessoas? A senhora recomenda nesse período até o uso também dessa vacina? É assim, a vacina contra o pneumococo, tá? Existem 3 vacinas antipneumocócica. O pneumococo, ele não transmite somente a pneumonia. O pneumococo é uma bactéria que transmite as doenças mais comuns nos primeiros anos de vida. Ele é o maior causador de otite, amidalite, meningite e também pneumonia. Essa vacina é fornecida pelo SUS, sim, com os bebês aos 2, 4, 6 meses de idade. Tem um reforço depois de 1 ano e um segundo reforço entre 4 e 5 anos de idade. Todas as crianças, obrigatoriamente, tomam a vacina contra o pneumococo. No SUS existe a vacina Pneumo 10 valente, que imuniza contra 10 tipos de pneumococo. Tá? Existe uma segunda vacina, que é a Pneumo 13 valente, são 13 tipos de pneumococos. Essa vacina, ela é oferecida somente na rede privada, em substituição à Pneumo 10 da rede pública de saúde, nas mesmas faixas etárias. Toda criança que tem infecções de repetição pelo pneumococo tem alguns reforços em outras idades de vida, e os pneumologistas normalmente orientam uma dose a mais da que já é prescrita na caderneta de vacinas de rotina. Recentemente, essa vacina foi introduzida no calendário do idoso, após os 60 anos, como uma vacina obrigatória, para prevenir essas doenças contra o pneumococo e principalmente a pneumonia no idoso. Existe uma outra vacina, que é a Pneumo 23, então totalizando 3 tipos de vacina contra o pneumococo, que também é orientada a alguns pacientes que ainda tenham outros tipos a mais de doenças pneumocócicas e também a pneumonia. Com a Covid-19, isso foi difundido porque o maior vilão da Covid é uma pneumonia, porém é uma pneumonia viral, porque o SARS-CoV-2, desculpe, né, que é o nome oficial do vírus, causa essa pneumonia. Porém, ela é viral porque ele é um vírus. Mas, como as pessoas ficam muito tempo internadas, existe uma chance grande do paciente desenvolver uma pneumonia bacteriana. E aí sim a indicação de se dar uma vacina contra o pneumococo, e nesse caso, para prevenir a pneumonia. Então, os idosos já tinham orientação, mas infelizmente o brasileiro não procura tanto o médico assim quando não fica doente.
e aí saiu a corrida atrás da vacina pelo pneumococo, que é a pneumo 13. Adultos saudáveis, sem nenhuma doença de base, como diabetes, hipertensão, não tem indicação. Mas, se quiser tomar por esse medo, junto com a vacina de gripe, pode tomar sim. Ou se o médico orientar e prescrever a vacina pneumo 13 ou a pneumo 23. A senhora falou da questão da diabetes e da hipertensão, e eu ouvi aí uns comentários dizendo que essas pessoas não deveriam tomar nenhum tipo de vacina. Isso é verdade ou também é um mito, doutora? É um mito, são as pessoas que realmente precisam estar mais imunes a outras doenças, porque são essas pessoas partindo do princípio que elas têm risco de ficar mais doente pela Covid-19 e podem ficar internadas, podem ter uma pneumonia, seriam essas que têm mais indicação, então, de tomar as vacinas. Doutora, a senhora é diretora de uma clínica de vacinas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente como que a senhora tem visto todas essas pesquisas, né, relacionadas à busca de uma vacina para a Covid-19. Né? A gente vê que a China parece que já tem alguns resultados positivos, né, inclusive com teste em humanos. Parece que também na Inglaterra também estão sendo feitos bastante avanços nessa questão. Como que a senhora está vendo essa pesquisa, nessa busca por uma vacina no mundo? E também como que a senhora tem visto no Brasil? Se a gente tem aí a chance, quem sabe, de sair aí à frente e conseguir uma vacina antes de todos? Eu sou sempre muito otimista, né? Trabalho com isso, eu pesquiso isso, eu vivo isso, estou sempre em congressos. A gente já tem uma vacina aí em testes, sendo feita dentro do Instituto do Coração. Essa vacina já está em fase 1. Em breve, eu acredito que em 2021, o Brasil já tenha a sua vacina contra a Covid-19. Quem está coordenando esses estudos é o Dr. Calil, que é um imunologista, professor de imunologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Jorge Calil, excelente, ele está coordenando o estudo da vacina contra a Covid-19, e essa vacina será uma vacina nos mesmos moldes das vacinas que nós já temos. Então, o Brasil também está desenvolvendo uma vacina. Por que isso? No Reino Unido, a Universidade de Oxford, todo mundo sabe que já tem uma vacina indo para a fase 2. O que é fase 2? Essa vacina já teve ótimos resultados na primeira fase, que foi teste em alguns humanos. Então, agora ela vai ser testada a fase 2. Fase 2 é porque ela já vai ser testada em mais de 10 mil pessoas, e se ela realmente tiver um ótimo resultado, essas pessoas não desenvolverem a doença, ela vai para a fase 3. Fase 3 é quando ela é administrada num grupo grande de pessoas, a vacina, e um outro grupo grande de pessoas tomam um placebo. Placebo é esse grupo sem saber, os dois grupos sem saberem o que estão tomando. Então, um grupo grande vai tomar a vacina contra a Covid-19 e um outro grupo, a gente já sabe, vai tomar a vacina contra a meningite ACWY. Por quê? Já se sabe que a vacina de Oxford contra a Covid-19, ela dá uns sintomas como dores de cabeça, dor importante no local, que são os mesmos sintomas da vacina contra a meningite ACWY. Então, para as pessoas não saberem quem tomou o placebo, quem tomou a vacina, vai ser essa vacina que vai ser dada no grupo placebo. Então, se esse grupo vai demorar provavelmente alguns meses, se esse grupo grande não tiver a doença ali, né, essa vacina vai ser aprovada e vai ser fabricada em grande escala. Porém, o que é grande escala? São bilhões de doses para o mundo inteiro.
Então, até chegar no Brasil, essa vacina provavelmente em setembro e outubro já deve estar pronta. Tem uma corrida muito grande dos laboratórios, mas até o país que desenvolver primeiro vai ser o país que vai ser vacinado, obviamente. Então, tem muito dinheiro dos Estados Unidos, dentro da Inglaterra, né? Inglaterra e o Reino Unido com essa vacina, e provavelmente serão os países que vão ser vacinados primeiro. Até chegar no Brasil, eu não acredito que antes de 2021 a gente tenha essa vacina no Brasil. Então, o Brasil está na corrida também para que os brasileiros sejam vacinados. Então, tomara que a nossa vacina saia mesmo antes de 2021, para que o nosso povo aqui seja vacinado rapidamente. Então, tem essa vacina de Oxford, tem a vacina da empresa Moderna, que foi divulgado, que é um outro estilo de vacina, com RNA do vírus, que foi a grande surpresa aí que nós tivemos recentemente, que também foi um sucesso, que provavelmente para setembro também já esteja aí pronta essa vacina. Tem a vacina da China também, que já está em fase 2. Então, tem 8 vacinas aí que já estão numa fase avançada, né? Fase 2 que a gente fala. E talvez, dependendo da urgência disso, não se vá para a fase 3 e já se libere essa vacina para produção. Mas tem mais de 100 estudos, 100 vacinas em desenvolvimento, e essas 8 que já estão em estágio mais avançado aí, e o Brasil também indo atrás, graças a Deus. Eu sou muito otimista, acho que até o fim do ano a gente já tem vacina, mas em 2021 nós já vamos ter a nossa vacina também. O Covid veio para ficar, infelizmente. Eu acredito que vai ser uma vacina como a da seleção de pessoas, desse grupo maior de pessoas para tomar essa vacina? Normalmente são voluntários mesmo. Os laboratórios selecionam voluntários saudáveis. No grupo 1 foram só jovens, né? Numa idade entre 18 e 30 anos, um N menor, um número de pessoas menores. Primeiro em animais, depois um grupo de pessoas jovens, sem comorbidades, e agora na fase 2 incluem crianças e idosos também, que é um grupo que no início não se incluía aí na fase de testes. Ok. Doutora, a senhora falou dessa questão do Brasil, aí que até 2021 a gente pode ter a nossa própria vacina. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, a senhora que vive nesse meio das vacinas, como que a senhora vê o incentivo à pesquisa, né? A gente está vendo quanto é importante ter incentivo nessa parte da ciência. A senhora acha que a gente ainda está muito distante do ideal de investimentos nesse setor de pesquisa, da medicina e da ciência? Não acho não. Você vê, é uma surpresa para muita gente, né? O Brasil já está nessa fase avançada da vacina. Um estudioso, um cientista importantíssimo, o Dr. Jorge Calil, com o Instituto do Coração ali, a Faculdade de Ciências Médicas da USP, a Faculdade de Medicina, e a gente tem a vacina da gripe sempre que é feita no Brasil, uma vacina muito segura, da Biomanguinhos, que é um laboratório brasileiro, do Instituto Butantan. Nós temos muitas vacinas nacionais, e como eu falei no início, se existe uma coisa no Brasil que funciona muito bem na área da saúde, é a imunização. Eu só tenho um pesar que as pessoas, infelizmente, não valorizam. Muitas vacinas anualmente são
incineradas, porque as pessoas não se vacinam. Existe muito fake news para vacinação. A gente tem uma questão importantíssima sobre HPV, que é uma vacina que previne câncer, sabe? E as pessoas não foram vacinar por conta de fake news. A vacina não causa nenhuma reação adversa. Tem aí à disposição para adolescentes, meninas e meninos. As pessoas não se vacinam. A gripe esse ano, apesar de toda a campanha contra a gripe, teve uma adesão de menos de 20%. É um absurdo. A vacina está lá nos postos de saúde para as pessoas serem vacinadas e a adesão ainda assim foi muito pequena. A senhora falou dessa fake news em relação à vacina do HPV, né? Foi algo muito espantoso, né? Como se espalhou rapidamente os boatos, os efeitos colaterais, né? Dos supostos efeitos colaterais. E a pessoa está deixando de vacinar o filho e a filha, que é para uma doença tão grave, né, doutora? A gente está falando de câncer, Eu faço vacina de HPV há quase 10 anos. Eu nunca tive uma adolescente que desmaiou, eu nunca tive uma reação adversa. E isso tudo aconteceu por uma questão que houve em Bertioga, de uma adolescente que desmaiou, e aí é assim com pessoas, com adolescentes. E aí todos que estavam na fila viram aquilo e todo mundo passou mal. Isso é normal, isso a gente sabe que quando se trata de imunização, de tirar sangue, isso acontece mesmo, esse efeito. Você vê um desmaiando, todo mundo desmaia, adolescente é assim. E aí se transformou numa loucura, reações que as pessoas iam ter mesmo, e as pessoas não se vacinaram mais, não existe nenhuma reação adversa. A vacina é de um laboratório extremamente confiável, não existe reação adversa, e nós estamos falando de prevenção de câncer de útero, que é um dos cânceres que mais matam mulher ainda no Brasil. E o que a senhora diria para as pessoas que estão assistindo essa transmissão e que ainda espalham esses tipos de fake news e que ainda não vacinam os próprios filhos para essas inúmeras doenças que nós temos e que podem ser imunizadas? O que a senhora diria para as pessoas que participam desse movimento antivacina? Eu não sei muito o que falar para quem espalha esse tipo de fake news. Eu só preciso falar que a internet não é terra de ninguém mais, e que as pessoas estão buscando quem faz esse tipo de ação, não só com vacina, mas com tudo, né? A internet não é terra de ninguém. O que eu tenho para falar é para quem lê esse tipo de informação, que busque informação de fonte segura, mas que principalmente fale com um médico. Então, viu um tipo de informação desse, conversa com seu médico. Eu mesmo tive muitas mães na época que me levavam a notícia e perguntavam para mim. Então, eu informava como médica e falava, olha, procura também informação do seu ginecologista, vamos conversar com dois especialistas antes de ver só essa informação. Então, que procurem sempre uma fonte segura e não esse tipo de fonte que você não sabe de onde veio. Então, tomar cuidado com fake news e sempre tirar informações de fonte segura e de especialistas naquele assunto. Ok. Doutora, muito obrigada. Não sei se o Adriano tem alguma pergunta aí do estúdio, de algum internauta que queira tirar alguma dúvida com a doutora. De gente que não está te ouvindo, Adriano. Acho que o seu áudio agora vocês estão me ouvindo. Aqui o Adriano tem 1000 mãos e 1000 olhos, né? Então são várias coisas ao mesmo tempo. Só o Wagner Barbosa que está dando um bom dia. O H. Ribeiro também falando, adoro a doutora Lília. Mas são essas questões. Eu acho que tudo que a doutora passou foi muito esclarecedor, né? Não tem, a não ser, tem algo, doutor, em específico que não foi perguntado, que a senhora gostaria de deixar de recado, não? Não, acho que foi bem proveitoso, né? A gente falou de tudo um pouco. Eu gostaria de falar que as pessoas ainda procurassem os postos de saúde e atualizassem as carteiras de vacinas dos seus filhos,
Tem vacinas aí para adolescentes, que as pessoas às vezes não sabem. A vacina de tétano, que era um reforço aos 15 anos, recentemente passou para 10 anos. As vacinas de HPV acima de 9 anos, que as pessoas procurem os postos de saúde para atualizarem, e que nesse momento que realmente é para ficar em casa, mas se for para atualizar a vacina, coloquem as máscaras, levem o álcool gel e, por favor, coloquem em dia, não deixem atrasar as vacinas dos seus filhos, porque nesse momento, tudo que nós não precisamos é que alguém fique doente e precisem ir aos hospitais. Doutora, então. Só para fechar, para fazer mais uma pergunta que eu acabei me lembrando, a senhora falando do reforço da vacina. Por exemplo, existe a vacina da febre amarela, né? Que a princípio você tomava a cada 10 anos. Depois teve toda aquela questão do surto, da febre amarela, tal. Teve a vacina fracionada. Existe algum problema de se tomar a mesma dose da vacina mais de uma vez? Eu citei o caso da febre amarela, mas para outros tipos de vacina também? Não, nenhuma vacina a mais faz mal. Faz mal vacina a menos. Inclusive, se perdeu a carteira de vacina, tem dúvida se tomou, a orientação é que tome de novo. Então, sempre é melhor, na dúvida, se tome a vacina novamente. Importantíssimo falar da febre amarela, porque antes ela era só fornecida para a região de zona endêmica ou para quem fosse viajar, né? Ela agora é obrigatória a partir de 9 meses de idade, ela entrou no calendário básico de saúde como vacina obrigatória para o Brasil inteiro. Olha, Vanessa, isso que a doutora falou... Antigamente a gente... Opa, desculpa, pode falar. Não, isso que a doutora falou é interessante. Tempos atrás eu fui até a UBS do bairro onde eu moro para tomar vacina, não me lembro qual vacina, uma das últimas aí que foi pedido para o povo ir tomar. Sarampo, talvez. Sarampo? Provavelmente, né? Faz uns 3 meses, eu acho, 4 meses. E aí, assim, eu não sei onde está a minha cartela de vacinação, não faço ideia. Eu falei para a enfermeira, chegou lá, foi todo eu não sei onde... É o quê, doutora? Chegou lá, foi todo picado. Não, então, aí eu falei, olha, eu não tenho minha carteirinha, não sei onde está, não faço ideia. Todas as vacinas que eu tenho tomado de um tempo para cá, eu pego uma carteirinha que vocês me dão aqui, eu levo para casa, mas eu também perco, enfim, não tenho, tá? Aí ela pegou, me deu a vacina que eu queria, eu falei assim, agora eu não sei quais são as vacinas que eu tomei, que faltam, que eu preciso de uma segunda dose. Ela falou assim, ó, vai para tua casa, procure essa carteira, ou você, ou a sua mãe, alguém que tenha, de repente. Se você não encontrar, aí você volta e a gente aplica elas novamente. É isso que a doutora falou, porque o importante é ter a vacina, demais não faz mal. O ruim é não ter ou ficar na dúvida se tomou ou não, né? Conduta corretíssima da enfermeira. Na dúvida, toma tudo de novo. É isso aí. Vanessa? Não, somente isso. Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Lilian, deixar aí o convite para uma próxima oportunidade, a senhora vir falar um pouco mais, né, sobre saúde das crianças, falar um pouco mais sobre as vacinas ainda com a gente, e agradecer imensamente sua participação. Foi muito legal te entrevistar. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês, o convite foi um prazer para mim, sempre é uma delícia falar de vacinas, estou à disposição, quando me convidarem, estou sempre à disposição, foi um prazer. Prazer é nosso, obrigada, doutora, muito obrigado, tenha um bom dia, mais uma vez obrigado pela sua participação. Excelente dia para vocês também, gratidão. Tá joia, tchau, tchau. Obrigada, doutora.